Atrás, né? Certo. Amém? Versículo mesmo. Eu gostaria que você dissesse para o seu irmão: hoje nós vamos falar, diga para ele assim, hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da fé. Diga para ele sobre os fundamentos da fé. Não é sobre um fundamento, mas é sobre os fundamentos. Gente, nós vamos ter um seminário. Nós não temos a data ainda. Nós estamos tentando conciliar com a agenda da pastora Moniz e o pastor Diego. Nós queremos fazer um seminário em conjunto com eles. E essa palavra seria talvez um dos temas desse seminário, porque infelizmente nós aprendemos algumas coisas acerca do Evangelho, só que nós aprendemos de uma forma solta. Então vou dar um exemplo. Nós aprendemos sobre fé, só que a fé por si só e sozinha, ela não te leva ao final e ao propósito. E nós vamos entender isso. Nós vamos entender que para a gente se mover no trânsito é necessário uma carteira de habilitação, é necessário ter um veículo, é necessário você ter a chave desse veículo, porque senão nada acontece. E no mundo espiritual funciona do mesmo jeito. Não adianta você apenas ser habilitado, caminhar em graça. Você tem que entender como funciona a fé, como funciona a justificação e como funciona a graça. Sem esses três pilares, você nunca vai ver o que Deus tem para você. É por isso que entra ano e sai ano, e você está nesse ambiente chamado igreja, e algumas coisas não acontecem. Parece que a sua vida não vai para frente. E você olha para a vida de algumas pessoas e você fala: meu Deus, mas se a palavra fala todas aquelas coisas, por que fulano e beltrano não vive? Porque talvez nós, como filhos de Deus, não conseguimos acessar esse lugar. Diga para ele: é por conta dos fundamentos da fé. Talvez nós conhecemos um, pode falar, ou conhecemos todos, mas no dia a dia aplicamos um sem os outros e nada acontece. Aplicamos dois, mas sem o terceiro nada acontece. É necessário ser habilitado, ter o veículo e ter a chave do veículo. E diga para ele: você tem que saber o destino, para onde você está indo. Porque a palavra diz, vamos lá? Porque a palavra diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que você e eu espero. Então tem que saber onde eu quero chegar. Não, estou sozinho, não tem problema. É a chuva, né? O barulho da calha? Tem problema. Eu entendo que o Senhor vai construir algo hoje, já. Nós vamos construir algo junto com o Espírito Santo. Mas diga para o seu irmão: é para quem quer. Então diga para ele: esteja aberto, porque você já está 50%. Você está aqui, você chegou, você venceu. Agora basta você estar aberto para receber aquilo que Deus tem. Amém? Tome posse disso. Romanos capítulo 5. Vamos entender um pouquinho sobre aquilo que o pastor está querendo falar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com por nosso Senhor Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta que já fiz. Se quiser, pode ficar tranquilo, porque esse fundinho da calha aí, tá? É, sério? Passa para ele. É? Vamos lá. De novo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós vamos continuar, mas vamos parar só ali em cima. Tendo sido, pois, justificados pela fé. O que nos justifica? Ok. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com quem? Deus. Gente, é um processo. Vamos entender no começo então. O que é justificação? Porque não adianta eu chegar ali e as cartas aos Romanos, o apóstolo Paulo falando: olha, igreja da família, vocês são justificados pela fé. E essa fé faz que vocês tenham paz com Deus.
Aí você lê e você diz patati patatá, rali, 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 rali. E o que isso quer dizer? Então vamos lá. O que é justificação? Habilitado. Ser feito justo. Habilitado, ser feito justo. Diga comigo, justificação. Justificação. Vamos ver o que significa. Diga, desculpado, Desculpado. legitimado, inocentado. Eu estou apto. Apto. Para quê? Hã? Para paz com Deus. Também. Diga comigo, a justificação é a chave do veículo. Amém? Guarda isso. Então você está nas suas guerras. A primeira coisa que o diabo vai bater em você e em mim é o quê? Vamos lá, gente, foca em nome de Jesus. Primeira coisa que ele vai bater. Olha, dona Silvia, a senhora não é tão boa assim. Olha, dona Silvia, dá uma olhada no seu passado que a senhora fez. Talvez a senhora não está tão bem com o seu marido. Talvez hoje a senhora está filé, mas se eu conversar com o seu Calinho, talvez uns 10 anos atrás, Deus do céu, eu chegava em casa cansado e essa mulher, olha, por quê? O diabo ele sempre vai bater na culpa. Diga comigo, diga para o seu irmão, meu irmão, não faça o trabalho do diabo. Diga para o seu irmão, não lembre dos meus pecados, porque todo dia o diabo vai usar situações para lembrar. Eu preciso entender que na guerra, no dia a dia, o diabo ele vai lembrar daquilo que você fez. Muitas pessoas vivem um casamento em condenação. Eu trato bem a minha esposa, não é porque eu a amo, é porque eu me sinto culpado, porque durante todo o dia eu cobicei outras mulheres. Eu estive em grupos de WhatsApp que, gente, é só como diz aquele, como que é aquelas bundas do, a gente estava brincando, do elefante lá dos Buda, né? É só aqueles elefantes dos Buda. Então eu chego em casa, a condenação, ela me pesa, porque o diabo ele trabalha na condenação e na culpa. Então você trata bem os seus filhos, a sua esposa, faz todos aqueles mimos, não é por amor, mas é por condenação. E se nós entendemos o que é a justificação, ela vai me limpar. Então tudo que eu fizer não vai ser em culpa, vai ser porque eu amo, e porque eu sei o que ela representa para mim. E nem vai ter esses grupos, nem vai ter esses mimos, porque nós vamos entender outros princípios e outros fundamentos que já vão cortar esse mal pela raiz. O problema é que nós, lembra que eu falei, nós pegamos um pilar e abraçamos, não, mas eu tenho fé, pastor Leandro, mas eu não me sinto justificado. Eu tenho fé, pastor Leandro, mas na minha mente eu não tenho paz. Eu tenho fé, pastor Leandro, mas na hora da prática, a minha fé na segunda-feira termina. No culto de quinta, abre a mão, é o carro, é a casa, é a chave. Amém, estou em fé, vai acontecer. A primeira circunstância que acontece, ou o primeiro não que aparece na sua vida, o que acontece com a fé? Por quê? Talvez você tenha a habilitação chamada fé. Talvez você tenha até a chave chamada justificação, mas você não entrou no veículo chamado graça. Nós vamos lá. Então a justificação é o quê? Vamos lá, tem alguém comigo em nome de Jesus? A justificação é a chave. É a chave do veículo. Ok, lemos ali então. Tendo sido, pois, justificados. Então eu tenho a chave pela o que é fé? Isso tem que estar claro para a gente. O que é fé segundo a palavra de Deus? Vamos lá? Gente, vamos, vocês estão comigo, vocês vieram, então assim, ó, vamos fazer valer a pena. Gente, se quiserem chegar mais para frente, a gente ficar amontoado, não tem problema nenhum. Só quero que vocês fiquem focados. O que é fé? É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se... Ok, então, vamos lá. Eu quero que você entenda que fé tem a ver com espera e esperança. Fé não bate com ansiedade para amanhã. O homem que tem fé não pode caminhar. Vou dar um exemplo. Jander, Deus me prometeu hoje. Amado, com todo respeito, Deus é um Deus que habita na eternidade. Se Ele te prometeu hoje, Larissa está grávida. Nesse final de semana, o que nós fizemos, Luciano? Nós se preparamos para aquilo que já está. Eu não vejo, mas eu espero. Então o que nós fizemos nesse final de semana?
Claro, depois do casamento do nosso irmão Cris, né? Uma salva de palmas para os noivos aí, hein? Chama no piseiro. Então, o que nós fizemos? Passou o casamento, acho que no domingo, né? Nós fomos aonde? Em Brusque, e ver roupinha, ver babador, ver não sei o quê. Um mundo alternativo que eu fiquei, Jesus amado, para onde que começa? O Senhor me dá uma luz em nome de Jesus. E não sabia o que fazer. Eu vi alguma coisa, já nasceu o bebê, é só para fevereiro. Mas eu estou me preparando para aquilo que foi liberado, mesmo eu não vendo. Não, você não entendeu. O que é fé? É o firme fundamento daquilo que eu diga comigo, fé. Tem que esperar. Tem que se preparar. Preparar um ambiente. Mas tem que esperar. Gente, a fé não é para ontem. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Quando nós falamos de fé, todos os homens de fé, o pai da fé, os heróis da fé em Hebreus 11, nós vamos ver que teve um tempo. E com todo respeito, não foi rápido. É o que essa parte que eu acho que geralmente a gente não conta. Porque existe um processo para que a sua fé e a minha seja aprovada. Ela tem que passar por esse teste de fogo. E talvez é isso que a gente, no meio do caminho, não fala. Então eu quero falar para você hoje, diga para o seu irmão, sobre os fundamentos da fé. Para que você não esmoreça. E entenda que as coisas não vão acontecer amanhã. Não vão acontecer no estalar de dedo. Com Deus não é passe mágica. Existe um tempo pré-determinado. Eclesiastes fala o quê? Debaixo do céu existe um tempo pré-determinado para todas as coisas. Então, sem fevereiro, não adianta eu ficar, não, mas e está crescendo, ela está chutando, você está sentindo, e vamos lá, e não sei o que. Não, mas amor, já cresceu mais um pouco, gente. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Não adianta você apressar aquilo que Deus falou que não é para agora. Não adianta você ficar ansioso, correr, ficar vendo algumas coisas, mas se, cara, você pode ver. Mas cuidado, se você é ansioso, não veja, você se conhece. Se você tem dificuldade com comparação, não se compare com o fulano, não veja o que Deus fez na vida do ciclano, porque você não sabe da história do ciclano. E aquilo que Deus forjou e provou ele no secreto. Entenda que a sua história é a sua história. Eu já entendi que justificação é a chave. A fé, diga para o seu irmão, a fé é a carteira de habilitação para que eu me mova em graça. Pastor Ageu, ainda não entendi. O homem de Deus, ele precisa entender como funciona o mundo espiritual. Uma vez que Deus libera algo, seja em um culto, seja em uma reunião, seja na sua meditação, Deus libera algo sobre a sua vida. Você toma posse daquilo, amém? Eu recebo, eu creio. Olha, como que é seu nome? Diniz, ó, você vai viajar as nações, Diniz, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, amém. Só que uma vez que você recebeu a palavra, ela foi liberada e a palavra diz que a palavra de Deus ela não volta, antes ela cumpre o propósito para qual ela foi designada. Então uma vez que ela entrou no seu coração, ela fez o quê? O que a palavra faz em nós, gente? Gera esperança, mas antes da esperança ela gera porque a fé vem pelo ouvir. Então uma vez que eu tenho fé, eu tenho Deus falou. Nossa, então eu fico cheio de fé e esperança. Só que o problema é que nós esquecemos da parte que essa fé vai ser testada. E é aí que nós entramos em choque. É aí que dá tchutchu. Porque vamos lá. Antes de passar para essa parte, eu entendi que a fé é a habilitação. Vamos falar um pouquinho sobre o homem de fé. Gente, se você abre para mim rapidinho aí, Jander, só para a gente concluir essa parte de fé. Em Hebreus 11, versículo 4. Diga aí para o seu irmão, enquanto o Jander abre para a gente. Diga para o seu irmão, ansiedade. Não tem nada a ver com fé. As suas preocupações não tem nada a ver com a fé. Aquela sua pressão psicológica no marido, e aí? Não tem nada a ver com fé. Sabe o que é isso? É o seu medo, falando alto. Em outras palavras, no nosso linguajar cristão, é a sua carne gritando.
querendo uma resposta. Mas a resposta ela vem da onde? Não sei, gente. Vamos lá, a resposta vem da onde? A última palavra vem da onde? O que a Bíblia diz, não é o que o Ageu, não é o que a gente está dizendo. A palavra diz que o homem faz, mas quem dirige os passos? Gente, eu lembro quando eu fui gravar o primeiro CD. Meu Deus, só de primo eu tenho 73 por parte de mãe. Isso não nasceu a mais, porque a gente não é 73. Minha mãe veio de uma família de 21 irmãos. Então é só por parte de mãe. Então na minha conta racional, Larissa, se eu colocar no grupo da família, a gente tem um projeto, porque Deus liberou uma palavra, e eu tenho fé. Só que em vez de entrar na justificação e na graça, eu tenho fé, mas eu estou caminhando pela minha razão. Então olha, eu tenho 73 primos. Se cada um ajudar com 20, 30, 50 reais, eu vou alcançar, obrigado, eu vou alcançar aquilo que Deus, olha, porque eu estou tentando dar uma ajudinha para Deus. Sabe, Sara, tem aqui H. Só que os planos de Deus não funcionam desse jeito. O homem faz planos. Gente, isso nunca saiu do meu papel. Dos 73 primos, nunca falei com primo nenhum. E Deus usou outras pessoas e aconteceu. Porque o homem faz, mas gente, quem vai dar a última palavra é Deus. E com todo respeito, nunca vai ser do jeito que você imaginou. A pergunta é, você está pronto para receber alguns baldes de água fria? De você chegar todo empolgado em alguns bancos? Não, porque agora a gente vai comprar. Não, porque vai dar certo. Porque a gente que fez um monte de compra na cama, sabe aquelas conversas? E assim, assado, não sei o quê. Aí você chega no banco todo empolgado. Só que Deus fala, não vai ser desse jeito. Eu vou ter que trabalhar com você, talvez eu vou usar um homem de paz. E talvez nesse homem de paz eu vou tratar o teu orgulho, o teu caráter. Então não vai ser da forma mais fácil. Nunca é com Deus. E aí lá você chega no banco todo empolgado e você recebe um balde de água fria. Em outras palavras, você é pobre, você não tem dinheiro, esse crédito não dá para você, vocês estão tentando fazer a loucura, e aí você volta para casa como? E a fé? E a fé? E a fé? Mas se você entende que você é justificado, e você está dentro da graça que é esse veículo, gente, pode vir uma chuva como essa. Lá dentro vai estar quentinho. Você pode ligar um para-brisa, pode vir as palavras que for, mas você está abrigado na fé. E como vê essa chuva que a gente mal conseguia se escutar, ela vai passar. E logo e de repente Deus vai falar, acende ali o farol, vamos cair mais um pouco. Vai na quinta-feira e encosta o seu carro nessa bomba aí, nessa bomba preta aí, e vamos abastecer um pouco mais de fé, para que você caminhe mais um pouco. Porque não é para agora, mas você está mais perto do que antes. Entenda que Deus te trouxe aqui hoje para dizer para algumas pessoas, você está mais perto daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. Mas ainda tem um processo. Então calma o teu coração, não deixe a ansiedade tomar conta. Entenda que você está nesse processo de fé, justificação e graça. Vamos continuar. Hebreus 11, abriu para a gente? Pela fé, Abel. Quem é Abel, gente? Vamos lá, vamos lá. Quem é Abel? Lembra lá de Gênesis, Adão. Quem é Abel? Filho de Adão. Então vamos lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um superior ao de. Pela fé. Ele foi reconhecido como justo. Quando Deus provou as suas ofertas. Diga para o seu irmão, Deus vai provar. Por aquilo que você fala, por aquilo que você oferece. Se é puro, se é esmola, se é de coração, por aquilo que você faz nesse ambiente chamado igreja, por aquilo que você faz no seu trabalho, vai ser provada. Tudo que você faz é uma oferta. Tudo que você faz é uma oferta. Uma vez que você se relaciona com pessoas, você está ofertando. Seja você ganhando no seu trabalho ou não. Pessoas são vidas. Uma vida, como diz meu irmão, vale mais que o mundo. Então, meu irmão, entenda isso. Então vamos lá, pela fé. Então o que ele fez foi em fé. Quando Deus provou as suas ofertas, embora esteja... Não, calma aí, Ageu. Ageu, você está pregando no culto de quinta. Que um homem liberou uma oferta em fé, mas ele só foi reconhecido por Deus quando ele já estava... Ai, meu Deus do céu. Não, Ageu, eu quero desfrutar em vida.
Mas eu quero que você entenda que até morto, um homem que ele carrega algo de Deus, ele libera em fé. O que acontece? A palavra diz que o sangue daquele homem que morreu, porque ele teve uma atitude de fé. O que o sangue dele fez? A palavra diz que o sangue dele clamou sobre a terra. E Deus se levantou em favor desse homem. E a palavra diz que quem fez justiça por esse homem? Quem fez justiça por esse homem? Deus. Deus chega no irmão que matou e fala: Caim, cadê teu irmão Abel? Porém, sou eu o guardador do meu irmão. O que Deus fala para Caim? A terra clama. Por que a terra clama? Porque aquilo que ele fez, eu recebi. Porque foi em fé. Porque foi em fé. Não apenas em fé, mas a fé foi aprovada. Ageu, quando a fé é aprovada? Vamos ler, vamos voltar lá para Romanos 5. Para você entender que não é apenas ter fé, mas é passar pela provação, a ponto que essa fé se torne perseverança. E essa perseverança gera um fruto. A perseverança é como se fosse a flor. E o fruto é o quê? É um caráter. Gente, tem gente que está para mais para do que para cá, não tem problema. Reage aí. Em nome de Jesus. Quer ficar de pé? Eu sei que palavras assim dá sono. Acontece um monte de coisa porque é uma regra para que você não entenda. Para que você não consiga desfrutar daquilo que Deus tem. Se você puder, até grave você ficar durante a semana. Não tem problema nenhum, isso é melhor. Mas pode ter certeza, gente. Ontem à noite, Deus começou a colocar isso no meu coração. Eu falei para Larissa, isso que vai ser o tema do seminário. Porque eu sei que muitas pessoas na igreja estão desesperançados. Estão meio que se arrastando, porque estão esmorecendo. Está acontecendo um monte de guerra. Em vez da pessoa entender, ela tende a tendência a se esconder. Já percebeu? Não é assim, pastor Leandro? Mas chegou o tempo de você entender que essa prova é uma leve e momentânea tribulação. Amém. 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 Se você não dá glória, eu dou glória. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Você não está entendendo. Eu estou querendo dizer para você que assim, tudo aquilo que nós pregamos, gente, nos prega. O que aconteceu hoje, pastor Jonas? Indo para o sítio, Larissa com consulta, mal correria. Eu estou indo para o sítio, mal situação. Moça do banco me liga, venceu coisa dia 20. Falei, não, mas a gente só recebe no último dia, dá uma segurada. Mal falei com a mulher, um prego desse tamanho atravessa o pneu do carro. Já num tempo onde está numa função para trocar o carro, pegar um carro para trabalhar no sítio. Acontece isso, da onde vou tirar de uma situação? Quando aconteceu, eu falei, Deus do céu, eu estou entendendo a palavra. Romanos 5, aí ó, o carro está com um pneu step, um pneuzinho desse tamanho. Seu Carlinho, dá um socorro pra gente aí. Tio Jonas, quanto que é? Vê pra mim, eu não entendo nada. Gente, eu aprendi a trocar steps, vocês não estão ligados, YouTube, meu Deus. Eu lá no meio do mato, em caminhão, passe, coisa. E Freedom, Tony, meu Deus, não é esse modelo. E troca os carros, bam, bam. E o diabo falando, reclama, murmura. Vamos, fala um palavrão. Dá chute nesse carro. Faz alguma coisa. E eu, não. Eu sei a palavra que ele me liberou. O que Tiago diz? Se alegrai quando vem provações sobre você, porque é uma leve e momentânea tribulação. Porque quando Deus traz a tribulação, é porque Deus quer gerar algo em mim e em você. O que? Perseverança. Porque depois da perseverança, vem um caráter aprovado. Aí é quando as pessoas falam, cara, mas cara, você é diferenciado. É porque você tem um caráter aprovado. Você chegou num lugar onde você é íntegro, é maduro, você não se move pelo que está acontecendo. O problema é que antes de chegar nesse lugar, o que acontece conosco? A gente chuta para a barraca. A gente não aguenta a pressão. E nós voltamos de novo no mesmo lugar. Entrando e saindo. Deus está prestes a fazer algo. Deus traz a tribulação. Aí você fala com o fulano, como você está, meu irmão? É só batalha, é só luta. Você tem que entender que Deus está trazendo, porque Ele quer te aprovar. Não é o diabo, é Deus. Romanos 5, vamos lá. Pode passar, Jandré, o próximo. Não só isso, mas também nos gloriamos. Vamos junto. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. De você mesmo você não consegue ser perseverante. Eu quero que você entenda isso. Isso, gente, é para o crente e para o não crente. De você mesmo você não consegue ser resiliente. Você não tem essa estrutura, essa característica. É por isso que Deus traz o quê? A tribulação. Porque você não consegue produzir essa perseverança. Então, uma vez que Deus quer gerar um fruto em mim e em você, Ele traz uma situação difícil.
algo que vai trabalhar e mexer com as suas estruturas. Então, uma vez que ele traz, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: nos gloriamos, ei, fica feliz, se alegra quando as coisas não derem certo. Por quê? Porque esse tempo, essa circunstância vai gerar em você o quê? Perseverança. O que é perseverança? Vamos lá, gente. Vamos, Júlio. Vamos. O que é perseverança? Continuar, não desistir. Continuar. Não desistir. Quando tudo está dizendo para. Insiste. Quando tudo está dizendo acabou, você é pobre, você não tem dinheiro, recurso tá, você quer um negócio a mais do que você tem, e está dizendo, cara, não é para você, não dá. Diga para o seu irmão aí, não é hora de parar. Continua. Persevera. Amém. Mas pastor Ageu, sozinho eu consigo? Não. Lembra que nós começamos a falar? Se você não entender que a justificação pela fé, ela te dá essa chave, se você não estiver dentro desse veículo chamado graça, você não consegue perseverar. Pastor Ageu, então o que é a graça? Vamos lá. Graça, diga comigo, é o veículo que me leva a lugares que só ela pode me levar, a distâncias que só ela pode me levar. Diga para o seu irmão, graça é a capacitação do Espírito Santo. Lembra de alguma palavra assim? Sem mim nada podeis fazer. Quantas pessoas estão tentando? Não, Deus falou, olha, vou te levar até São Paulo. É um exemplo, gente. Até São Paulo. Daqui a São Paulo é quantos km? Quanto? 600, 500 e pouco? Ok. Vamos jogar 600, vamos arredondar. 600. Só que sem a graça, sem a justificação, é como se você estivesse indo a pé. A pé demoraria quanto tempo? Vamos lá, gente? Chuta aí. Se de carro nós fazemos em 7 a 9 horas, de ônibus nós fazemos geralmente 10 a 12, dependendo do pinga-pinga. Mas se nós fazemos a pé, vamos lá, seu carinho, me ajuda aí, tu que já foi caminhoneiro aí, mexe com caminhão, sabe a distância. Daqui a São Paulo, 600 km, se fosse a pé, vamos chutar, gente, é uma metáfora, ok? Uma semana. 15? De 30 a 60 quilômetros. O quê? Uma semana? 40 dias. Gente, vamos lá. Obrigado, seu Carlinhos. De carro, eu demoraria quanto tempo? 7 horas. Uma vez que eu tenho a graça. O que é a graça? O veículo. Um veículo que ele me equipa. Ele tem o quê? Um ar-condicionado se é muito quente. Se estiver chovendo, sabe aquele para-brisa de trás da frente? Sabe aquelas coisas assim que você fala, meu Deus. Pode pingar, um pingo mal pingou, ele já está jogando para fora. Um carro top. Sabe aquele carro que até na chuva, ele não aquaplana porque ele senta. Meu Deus, meu irmão, que carro é esse, Jesus amado? Que carro é esse? É a graça. Não é da Fiat, não é da Honda. Não, é a graça do céu. A graça. Então, independente do tempo, você consegue chegar entre 6 e 7 horas. O problema é que para esse carro você tem que ter a justificação, que é a chave. Talvez aquela chave nem precisa colocar na ignição, sabe? Só carrega junto, tá chegando o carro. Vamos meter esse carro, aquelas portas que abrem para cima. Ei, Jesus, vamos equipar esse carro. Eita, glória a Deus. Aquele carro que a gente senta assim, né, gente? Gente, a gente não está mirando São Paulo, está mirando o céu. Aí o que acontece com esse carro? Se vir um sol muito quente, um dia, meio-dia, aquele sol que, gente, pode ter ar-condicionado no talo, é um calor que entra no carro, mas ele tem um ar-condicionado que ele vai conseguir fazer com que você fique confortável. O que seria esse sol? Diga situações difíceis. Diga tribulação. Diga situações familiares. Problemas que só o sangue de Jesus. Sabe aquele dia que você está tomando um café com a tua esposa, tranquilo, e aí não sei que a família manda áudio, tipo, aí ela fala, não atende, não liga, não ouve, porque senão vai estragar esse momento. Esse é o sol. Sabe aquele dia que está tudo em paz, aí vem aquela cobrança, só o sangue de Jesus.
Sabe aquele dia que está tudo bem, as coisas, olha, você está no céu, aquele dia vai ter avivamento em casa, e aí começa a situação, e coisa no trabalho, e gente que só o sangue de Jesus para roubar a tua paz. Isso é o sol. E a chuva, pastor Ageu? Quando começa a chover demais, vamos aí, gente, a gente é perito em guerra, vamos lá os boletos. Sabe aquelas casas Bahia, que eles 24 vezes a gente vai embora, né? O quê? Quanto mais vezes melhor. O cara nem sabe os cartões dá. Passa isso daqui. Não passou, passa esse outro. Aleluia. Coloca até, né? Espírito Santo, vai passar. Glória a Deus, passou, né? O problema é que uma hora a conta chega. E nós estamos dentro desse carro. Lembra do carro? Uma vez que vem todas essas guerras e tribulações, você não vai ficar. Se você estivesse a pé, como seria? Se é... Quantos dias que você falou? Se é 40? Se é 40 dias, como que seria? Primeiro a chuvinha, a gente chegando em Itajaí. Não, chegando em Navegantes, já tem para correr debaixo da ponte, ou se abrigar num... Gente, tem que ser um tênis top, hein? Pensa no tênis. Pensa como esse tênis ia chegar em São Paulo. Eu quero que você entenda que o seu esforço é você caminhando a pé, tentando chegar ao propósito de Deus. Você nunca vai chegar, com todo respeito. Pode ser 40 dias, pode ser uma semana. Você não consegue chegar. É por isso que você vê muitas pessoas caminhando dentro desse ambiente chamado igreja e nunca consegue ver o propósito. Porque quando vem a primeira circunstância, ele não se apega à justificação. Não. Eu não sou mais aquele homem de 10 anos atrás. Eu não sou mais aquele homem de uma semana atrás. Não, eu sou um novo homem, porque a palavra diz que eu sou. Porque o Senhor tem me feito um novo homem. Essa situação que quer me deixar no veneno, não vou. Sabe aqueles áudiozinhos dos grupos que a gente fala só o sangue, aquele áudio de hoje, sabe, dos pastores? Não, vai roubar minha paz? Jamais. E a pastora, deixa. Vai para aquilo que Deus tem. Olha, tu é uma bênção, vai em nome de Jesus. Porque essas coisas não vão mais ficar me segurando. Não vai ficar mais me prendendo. Não vai mais me tirar do veículo e falar, meu Deus, mas está quente mesmo, né? E fazer com que eu saia desse lugar chamado graça. O problema é que você está nesse carro, mas a sua família não está. Você está dentro desse carro, mas as pessoas que trabalham com você não estão. Você está dentro desse carro, mas as pessoas que caminham com você durante segunda, quarta, quinta e sexta não estão dentro desse carro. E todo mundo que elas estão falando, vem pra cá, vamos trocar uma ideia. Sai daí, cara, vem. E o problema é que uma vez que você sai desse lugar chamado graça, o apóstolo Paulo em Gálatas 5, ele fala que nós caímos da graça. Uma vez que você cai desse lugar, meu irmão, você entra na lei do esforço. Você coloca as sandalinhas da humildade e tenta fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Ser o melhor pai do mundo. Eu tento me esforçar, porque eu já entendi aquilo que eu preciso mudar. Você pode ter entendido, mas você não tem as ferramentas. Quem te equipa é o carro, lembra? Você pode entender tudo, mas se não for o Espírito Santo, você mesmo não tem as ferramentas. Para convencer o seu marido, você pode orar, jejuar, fazer campanha, jogar sal na cabeça, ungir o teu marido, ungir a boca, ungir a língua, jogar óleo ungido na boca dele. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Por quê? Porque não tem a ver com óleo ungido. Tem a ver com um ambiente chamado graça. E se nós olharmos, para mim fazer um favor em Tiago, capítulo 1, o apóstolo Tiago fala a mesma coisa, os mesmos fundamentos da fé. Vamos lá, Tiago, servo de Deus, aqui ó, na parte B. Meus irmãos, considerem motivo de grande... Não, vamos lá, igreja. Meus irmãos, da igreja, da família, considerem motivo de grande... alegria o fato de passarem por... diversas provações. Pegou? Negativo. Diga para o seu irmão, diga Nigas, diga Carolzinha, Luciano, Doutor Marco, Adri, Dona Silvia, Tiliene, esqueci o nome da senhora, jovem senhora, Gabriela. Considere motivo de grande alegria essa tribulação que está passando hoje. Se for o carro, a casa, não sei o que vocês estão buscando, fica alegre. Pastor, a gente não conseguiu, glória a Deus. Mas quem fala um negócio desse, pastor? Tinha que estar agora quando estava tudo dando tudo certo. Não, Deus está querendo te levar em algum lugar que você ainda não alcançou.
E de você mesmo você não pode. Então o que Ele quer que você faça? Persevere. Aleluia. Glória a Deus. Só que nós aprendemos o Evangelho para ontem. O Evangelho de abracadabra. Sim, salabim. E com Deus não funciona desse jeito. Lembra dos discípulos? Foram 3 anos. E ainda 3 anos, a olhar de alguns estudiosos, que parece que não aprenderam nada. Mas havia um investimento de Deus na hora certa. Amém. Deus está investindo em mim e em você. E diga para o seu irmão, é na hora certa. Na hora certa. Não vai ser agora. Não vai ser agora. Então tinha que abrir da chuva, diga para ele, não é agora. Vai, não é agora. A gente pode olhar e vai, não é agora. Por que não é agora? Porque tem que nascer primeiro fruto. Quando nascer o fruto, você vai saber que é a hora certa. Aleluia. Quando o linguajar mudar, você vai saber que é a hora certa. Aleluia. Porque a mudança não é de fora. Não é o que... Porque tem muita gente na igreja, não, porque ele olha, ele está até diferente. Olha, porque ele está até falando de gente. A mudança é interna. O Espírito Santo vai trabalhar dentro, aquilo que ninguém vê, só Ele vê. Aí de repente você fala, mas o que está acontecendo? O Jânio está mais calmo, o que está acontecendo? O Júnior está mais me impressionando, o que está acontecendo? O Adam não está mais pegando no meu pé, o que está acontecendo? O Marcos não está mais tão chato, tão rígido, tão certinho. O que está acontecendo? Só Deus. A obra do Espírito Santo que só Ele pode fazer. Que esposa não pode fazer, pastor não pode fazer, santo daime não pode fazer, a maconha não pode fazer, tudo subterfúgio, psicólogo não pode fazer, psiquiatra, remédio controlado não pode fazer, só o Espírito Santo pode fazer. Porque a palavra diz que ela trabalha onde? Nas juntas e nas... Gente, é lá dentro. Ela separa, faz divisão da sua alma. Ela vai em um lugar que só a palavra tem esse poder. Mas se você não crer, são só palavras. Se você não tiver fé, é mais uma quinta-feira que a gente saiu de casa num tempo frio, ficou exposto ao tempo e voltou ainda para casa para ficar doente. Não, pastor, não vou no culto porque as crianças, né? Você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Homem natural, honestos. O que fez vocês... Olha, quem vai livrar vocês da ira vindoura? Porque na sua naturalidade você está achando que criança é impedimento para aquilo que eu quero fazer. Uma vez que eu vejo uma mãe de colo com um bebê num tempo desse, gente, para mim o resto é resto. Eu entendo que uma vez alguém que entendeu e valorizou, essa é a palavra. O problema é que nós não estamos valorizando aquilo que é para dar valor. Sabe, é Diniz, né? Vinícius, meu Deus, não tirei Diniz, hein? Pode ficar Diniz. Deixa eu colocar até o óculos, né? Para ajudar. Uma vez que eu perdi até o fio, eu sou homem, então vamos voltar para a palavra, até perdi o que eu ia falar. Mas vamos lá, nós falamos sobre a justificação, falamos sobre a fé, que é a carteira de habilitação, e falamos sobre o veículo chamado graça. Agora vamos entender o funcionamento dessas bases, desse alicerce. Vamos lá. A perseverança gera um caráter aprovado. E o caráter aprovado? Esperança. Gente, na esperança as coisas acontecem. Lembra? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se... Mas continua, Júnior, só para terminar assim. E a esperança não... Sabe o que você está esperando? Vai acontecer. Porque a palavra diz que a esperança não... Decepciona. O que te decepciona? O que te decepciona? O que te decepciona? A esperança não te decepciona. Mas, obrigado, Júlio. Vamos lá. A esperança não decepciona, mas a expectativa, ela te decepciona. E muitos de nós estamos aqui entendendo o que é fé, entendendo o que é justificação, entendendo o que é graça. Mas toda segunda ou toda sexta, a gente coloca de novo a sandalinha e volta a caminhar. E tem o que? Expectativa. Algo vai acontecer. E Deus está falando, vai, mas não é com a sandália, entra no carro. Não, algo vai acontecer. Ei, daqui a pouco vai estar um sol maravilhoso, mas no final do dia vai chover. Entra no carro. E a gente, algo vai acontecer. Vem a chuva. Vem a chuva, aí a gente recebe aqueles mensagens, pastor, estou quase morrendo.
ora por mim, faz alguma coisa. O fulano, lá a criança, está quase morrendo, pastor, e não sei. E a gente pode falar, meu filho, entra no carro, libera uma palavra para tua família, seja um homem de paz, revela a graça que está sobre você. Ei, algo vai acontecer, fica tranquilo, família, a criança vai se levantar, seja homem de fé. Mas o que falta, pastor Leandro? Nós estamos caminhando, então eu não tenho essa ousadia. Lembra o fruto do Espírito? Eu não tenho essa coragem. E o que a palavra diz? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Nós estamos caminhando como as pessoas do mundo, só que nós temos Jesus como um Deus de bolso. Não, amém? Glória a Deus. Está amarrado, está repreendido. Mas você não caminha na justificação e na graça, você caminha pelo que você sente. Porque eu estou sentindo, eu não estou bem, eu não estou bem para ir lá conversar com fulano. Gente, vocês acham que Jesus estava bem com ele na cruz? Acordei bem, acho que hoje eu vou morrer para aquele pessoal lá. Tem paz, André? Vamos? Era uns bandos de picareta, sem vergonha, fala mal do fulano por trás. Mas eu acho que hoje eu estou bem. O sol está brilhando. Gente, não. Ele decidiu, ele caminhou por fé, ele entendeu o propósito, mediante a graça e a capacitação do Espírito Santo. Ele está sobre mim, ele me ungiu para pregar, ele me ungiu, porque Jesus, na humanidade dele, ele não tinha, porque ele era homem como eu e você, mas com a capacitação do Espírito Santo. Lembra do Getsemane? A carne tremeu ou não tremeu? Lembra do Getsemane? Pai, passa de mim vou chamar os discípulos, ei, me ajuda aí, pastor Leandro, marca alguém, ora comigo, vocês não podem orar comigo uma hora. A carne dele gritando, mas ele volta para dentro do carro e ele fala o que? Pai, se possível, passa de mim, porque eu não estou aguentando. E ele acende o farol, coloca o ar mais quentinho, faz alguma coisa, mas todavia não seja feita a minha. Porque a minha vontade é correr. A minha vontade não é mais estar na igreja da família. A minha vontade não é mais ver esse negão toda quinta-feira e não é a minha vontade é fugir, é ir para qualquer lugar, é ir para uma igreja grande, se esconder lá e ficar dando glória a Deus. Mas algo me prende aqui e fala que eu tenho que entrar no carro, porque eu tenho que gerar um fruto para que o meu caráter seja aprovado. Aleluia, ele está aqui, gente. Ele chegou, ele está aqui. Um caráter aprovado, é esse lugar que Deus quer nos levar. É esse lugar, amigas, que Deus quer nos levar. É esse lugar, pastor Eliene, a casa, os sonhos. Deus, mas para quando? Deus está falando, quando o caráter for aprovado. Aleluia. Quem retarda a promessa somos nós. Quem retarda aquilo que Deus quer fazer não é o diabo, gente. O diabo, coitado, meu Deus. Lembra de Jó? O diabo só faz aquilo que Deus permite. O vilão de toda a história é o seu coração endurecido. E quando Deus começa a querer tratar com orgulho, começa a querer tratar com a mulher que quer manipular o marido, ela quer ser o Deus da casa, ela quer falar para onde ele tem que ir, não entendendo que a cabeça, a autoridade está na mão do homem. Então se ele falar, vamos, por mais que esteja tudo errado, começa a dar passo de fé. Deus, faz algo nesse homem. Deus, eu estou caminhando pela cabeça, mas Deus abre esse mar. Não consegue. E o problema é que a direção não está com a mulher. É o que acontece, dá pior. E geralmente esse homem vai procurar quem? Eu vi um vídeo na internet hoje que eu achei muito engraçado. Larissa me mostrou, nós chegamos mais cedo aqui no culto. E aí chegamos aqui na reunião, ela colocou no vídeo no Instagram, e aí estava lá a mulher, fingiu que tinha um pão no armário, aí ela gravando aqueles videozinhos de pegadinha. Olha, ei, ele comeu o pão e deu para a cachorrinha. Aí ela falou, ei, mas tinha veneno no rato, no pão. Ele começou. Porque eu estou morrendo, a cachorrinha está passando mal, eu estou morrendo e a cachorrinha está passando mal. E aí ela, meu Deus, mas tinha veneno de rato, e agora? Primeira coisa que ele faz, já que ela não pode gerar um ambiente de segurança, liga para minha mãe. Gente, foi no automático. Porque ele sabia que na mãe ia encontrar o quê? Aquilo que a mulher não pôde dar. Um ambiente de segurança. Porque esse ambiente que gera é a mulher. Só que em vez de ela apoiar e falar, calma, vai dar tudo certo, ei, tô pegando as coisas, vamos pro carro, enfim, entrar na onda, o que ela fez? Ela começou a colocar pressão no momento de pressão. Vamos lá, não sei se você está entendendo. Mulher,
Não coloque pressão no momento de pressão. O momento já é de pressão. Então o que você tem que fazer? Criar um ambiente seguro. Lembra do Espírito Santo? Jesus estava aflito no Getsemane. Pai, passa de mim. E todavia o Espírito Santo estava junto com ele, intercedendo. Pai, dá forças, mas todavia não seja feita. E a capacitação do Espírito Santo ajudou ele a chegar diante daqueles homens e ainda liberar uma palavra de paz. Paz seja convosco. A quem vocês procuram? Meu Deus! Ei, eu vim tirar o caminhão, eu vim tirar o dinheiro de vocês. Paz seja convosco. Quem vocês procuram? Ei, quem vocês procuram? Não, porque eu sou aqui, eu sou oficial, eu vim fazer, eu vim acontecer. Tá, mas quem vocês procuram? Não é o fulano e Beltrano, somos nós. Sou eu. E a palavra diz que os homens caem por trás diante de Jesus. E ele, gente, levanta. Tripulação, vem. Eu preciso passar por você, para que eu tenha um caráter aprovado. Para que as pessoas não vejam mais o ciclano que roubava, que xingava, que ficava no veneno. Mas o homem que falou, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja. Mano, isso não é para qualquer um, Jander. Isso é para um crente que vem só no culto de quinta-feira ficar brincando de glória a Deus, aleluia. Isso é para quem quer. Isso é para quem quer de verdade. E esse dia chegou, gente, para mim e para você. Deus está perguntando para todos nós. E aí? Você sabe o que você plantou lá atrás? Então, meu irmão, fica tranquilo, tu vai colher. Então, calma. Você foi injusto, você vai colher injustiça. Mas não tem problema nenhum, porque uma vez que você passar por essa injustiça, vai ter o quê? Honra, gratidão, misericórdia, graça. O problema é que nós não queremos colher aquilo que plantamos. Nós não queremos passar pelo tempo de vergonha e escárnio. Nós queremos fugir. E aí Deus está falando, Ageu, se você não passar por esse tempo, o cara não tem como ser aprovado. Eu fiz uma promessa para aquele sítio, mas não vai ser do jeito que você quer. Vai ter situações difíceis. Vai ter situações que você não vai ter dinheiro. Vai ter situações que você vai ter tanta pressão. É sítio, é igreja, é família. E aí? É mãe. E aí? Se não for a tua graça, eu acho que eu volto para o lugar de depressão. Se não for a tua graça me escondendo, eu vou chutar o pau da barraca em algum momento. E o problema, Jana, é que tem uma torcida esperando isso. Só que os mesmos que cantam Hosana é o que diz, crucifica. Léo, eu quero liberar algo sobre a tua vida, eu quero que você receba em nome de Jesus. Existe uma torcida esperando para que você volte para o Rio Grande do Sul. Só que Deus te plantou aqui. Tá, existe uma torcida esperando que você volte. Não vai dar certo. Eles estão se aventurando lá. Só que eu quero liberar algo sobre a vida de vocês. Quem trouxe vocês para essa terra foi Deus. E quem vai pleitear todas as causas em vocês para que vocês permaneçam é Deus. Não é o esforço de vocês. É por isso que Deus tem pegado vocês com cordas de amor que tem atraído vocês. Eu lembro a primeira vez que a gente se conheceu. Lembra? Na mesa lá do pastor Viu? Só aqui, ó, é o Léo. Meu, gente, ele era bem mais trabalhado fisicamente. O homem era um touro. Agora está um terneiro. Professor de academia. E, gente, ali foi feita uma aliança, porque quem faz alianças é Deus, não é a gente. A gente pensa que churrasco, que comer na casa dos outros, que pizza, que paparicação faz aliança. Não. A aliança é forjada no céu. O homem de paz, Deus coloca no momento certo. Não é para todo sábado, todo domingo. E aí, daqui a pouco, de repente, eu estou vendo com essa menina. Ela veio aqui no culto. Quantos anos depois, Léo? 2 anos. 2 anos. E aí, ela aqui, ela toda sem graça. Falei, Larissa, tu conhece. Sou eu, Ageu, e lembra de nós. Eu falei, meu Deus. Quem faz isso? Eu mandei uma mensagem, você mandou uma mensagem, nós temos alguma coisa. Nós temos ouro e prata, porque olha esse ambiente aqui, gente. Não tem som, luz, câmera, ação, não tem aquele fundo. Não tem nada. Mas uma vez que a aliança é forjada, gente, não é contrato. Você faz uma coisa, me visita, quando estiver bem, manda uma mensagem. Não. É uma aliança. Meu irmão, Deus plantou a sua família nessa casa. Família. Porque Deus vai te curar no meio da família.
Porque onde nós somos feridos, é o lugar onde vai ter cura. E é por isso que é uma guerra para a gente entender. Porque a gente não quer se ferir de novo. Sabe aquela proteção? Não, começou de novo. Vai ter que ter responsabilidade. Vai ter que... Sabe? Só que a tribulação e a aprovação, ela vem para quê? Para que eu tenha um caráter aprovado. Chegou o tempo de Deus aprovar vocês dois. Chegou o tempo de vocês entenderem o que Deus tem com vocês. Porque Deus quer dar uma criança para vocês. Aleluia. No dia que eu entrei na sua casa, eu vi o Shinobi, mas eu falei, está faltando alguma coisa aqui. E é por isso que Deus está apressando as coisas para vocês. E é por isso que aquele dia eu mandei aquela mensagem, porque eu senti no espírito. Eu falei, olha, eu senti de mandar uma mensagem para a Tati e mandar para o Léo. Porque eu não sei, porque eu sinto que o diabo está tentando trabalhar de alguma maneira. E antes que ele chegue, nós vamos chegar. Antes que ele venha, nós vamos estar nesse lugar. E esse é o nosso papel de homem de paz. Que uma vez que nós entendemos isso, gente, não tem a ver com o título. É o corpo de Cristo. Por isso, não é a Denise, é o Vinícius. E entenda que Deus te trouxe com um propósito para esse lugar. Não tem a ver apenas com a sua família, com a criança. Deus está querendo fazer com que esse menino se torne um homem. Chegou esse momento, meu irmão. Talvez você nunca mais volte aqui, não tem problema nenhum. Eu falo mesmo, mano. Como diz minha mãe, eu vou dar lugar! Eu vou dar lugar! Já é 10h30. Calma. Eu vou dar lugar! Aí eu paro até de tocar o teclado. Não, vamos ver se ela vai perceber o que eu falei. Aí depois a gente fala pra ela ficar brava. Não, vamos falar também. Não falo mais. Mas eu falei, mãe, a gente fala que a gente ama. Então, irmão, chegou o tempo. Essa palavra está vindo de encontro a vocês, porque não vai ser no tempo de vocês. Não vai ser na hora que vocês querem. É na hora que Deus quer, porque essa criança veio com um propósito para quebrar o coração de vocês dois. Sabe aquela coisa de para ontem, de para agora? Porque tem que ser. E Deus está falando, não vai ser assim. Não vai ser desse jeito. E eu vou até fazer essa distância familiar, porque é necessário. Porque Deus sabe que esse menino é muito amado. Mas é necessário que ele esteja distante para que ele cresça, para que ele decida, para que ele resolva. Quem te chamou para esse tempo foi Deus, mano. Foi Deus. Até para estar aqui hoje numa guerra. Não, que tem claro, né? Tem guerra, né? Deus tem a hora certa. Mas vamos voltar uma palavra. Vamos terminar, mas não ficar incompleto. Falamos sobre o caráter aprovado. Mas para a gente encerrar, veio a tribulação, vamos recapitular. Caráter aprovado. Para mim ter um caráter aprovado, eu preciso de quê? Vamos lá, gente. A gente acabou de ler e estudar sobre isso. Vamos lá. Para ter um caráter aprovado. Para ter um caráter aprovado, eu preciso passar. Mas o que a tribulação gera? Vamos lá, o que a tribulação gera? Mas eu consigo de mesmo gerar perseverança? O que eu preciso? Lembra? A fé é a carteira de habilitação. Com a carteira de habilitação, todo mundo tem carteira de habilitação, tem carro? Então a fé, gente, é o primeiro requisito. Mas só a fé faz as coisas acontecer? O que você precisa? Na chave, o que é chave? O que é justificação? Eu não tenho mais culpa no cartório. Eu quero que você entenda que talvez muitos de nós casamos ou se relacionamos intimamente com um problema das nossas famílias. Vou dar um exemplo. Aconteceu uma situação com a minha irmã lá na Inglaterra. Eu sou irmão, eu tenho minha família aqui. Mas, gente, eu sofro, eu fico ruim, eu tenho que de alguma maneira resolver, entrar no lugar do Espírito Santo e liberar uma palavra de paz, que esse lugar não é seu. O que a justificação faz? Eu tenho discernimento de entender quando é hora de falar e quando é hora de ficar em silêncio. A justificação não me coloca mais no lugar de, não, tem que dar um jeito na minha mãe, né? Porque minha mãe, né, hoje está só, então, eu sou o homem mais velho, então eu tenho que resolver. Não, aí, segura aí, minha mãe está ligando, eu tenho que, mãe, aí, o que a senhora quer, o que a senhora precisa? Eu tenho que cooperar com aquilo que Deus quer construir na vida da senhora Givonete, antes da pastora Givonete. Isso requer justificação. Eu tenho meu pai lá em Curitiba,
Tem meu irmão em São Paulo, e que problema, e situação, e coisa. Eu tenho que ser um homem de paz, que na hora certa libera aquilo que eu tenho, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. O problema é que muitos de nós queremos dar aquilo que nós não temos. Nós não chegamos no lugar de integridade. Aí nós queremos, não, tem que ser assim, tem que fazer assado. Já viu esse tipo de gente? Você está numa roda, num churrasco, em qualquer lugar, sempre tem a pessoa que quer dar direção para a tua vida. Já percebeu? Não, você tem que fazer assim. Não, nessa situação, você devia fazer assim, 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 assim. Aí, em outras palavras, você fala, vamos falar um pouquinho da tua vida. Porque a palavra diz que nós vamos conhecer a árvore pelo seu fruto. É a Bíblia, não sou eu. Aí, mano, se duvidar, dá 10. Então a justificação, ela me coloca em um lugar onde eu sei transitar, sem ferir, sem magoar, a ponto que eu tenho perseverante, a ponto que eu dê um fruto chamado maturidade. Sabe aquele tipo de gente que entra à igreja e assim, se Deus assim quiser levar ele para um outro ambiente, ele entra em graça e sai em graça, ele entra em paz e sai em paz, porque ele é maduro, ele é íntegro. É um cara que sempre deixa a porta escancarada e aberta. Ele trabalha, não tem problema de picuinha porque brigou com o chefe. Não, ele deixou a porta escancarada porque ele deu um fruto chamado maturidade e integridade. Caráter aprovado. E uma vez que ele gera esse fruto, Deus se levanta em favor desse homem. Não é mais ele, é Deus que se levanta. E uma vez que Deus se levanta, gente, a palavra diz que ele faz o coração desse vai para onde ele quer. Sabe aquelas situações que o patrão quer ajudar, não sei quem lembra e quer abençoar, e não sei por quê? Porque uma vez você gerou um fruto. E a esperança chega, quando a esperança chega, aquilo que você queria acontece. Mas para chegar nesse lugar, na perseverança, você vai ter que engolir muito, como dizia a mãe, muita vaca com chifre. Na perseverança, você vai ter que ser humilde e ver pessoas falando mal de você, e você está falando, Deus abençoe o plano. Deus abençoe o ciclano. Na perseverança, aqueles que estavam junto contigo e diziam, não pastor, estamos juntos, fica tranquilo, porque eu vou meter na frente, vai acontecer. Quando vem as guerras, cadê o povo? Some tudo. É por isso que eu sempre falo, gente, nós não podemos criar expectativa nas pessoas. Nós temos que ter esperança. Com o Espírito Santo ele vai chegar lá. A expectativa, não, estou contando. Aí o cara não vem, Larissa, meu Deus, não dá para contar mesmo com ninguém, né? Isso é expectativa. A esperança, no tempo certo ele vai entender que Deus tem com ele. Aleluia. No tempo certo. E se ele quiser, porque eu estou dentro do carro, a porta está aberta, se ele quiser ele entra. A maturidade, esse caráter aprovado nos leva a esse lugar de entender que nem todo mundo tem que caminhar conosco em todo tempo. Lembra de Jesus para os discípulos? Vai, libera. Chegou uma cidade que o pessoal não recebeu bem, sacode o pó e nem abençoa. O que ele falou para fazer? Lembra? Vai de 2 em 2. Uma vez que não receberam vocês, não receberam bem, sacode o pó, ele vai para abençoar. Passa, não libera nenhuma palavra de bênção. Gente, está na Bíblia, não é hoje eu nunca falando não. Só que essas entrelinhas a gente não gosta de falar. Muito duro, né, pastor? Vamos falar de coisa. São esses fundamentos que tem feito eu e você perecer no meio do caminho. É a falta dessa sabedoria que na hora do vamos ver tem colocado tudo a perder. É por isso que os nossos filhos não estão aqui. É por isso que as pessoas que nós amamos não caminham conosco. Porque eles não vêem esse caráter aprovado. Eles veem uma pessoa que vai em uma religião. Mas uma vez que nós conseguimos dar esse fruto e passar por esse lugar de perseverança, até chegar a esse... Gente, e não para no caráter aprovado. Nós estamos falando do fundamento da fé. Tem muito mais coisa. E já é bastante coisa, não é? Então diga para o seu irmão, nós falamos, nós cantamos de coisas da qual não temos nem noção. O que é evangelho? Gente, é muito profundo.
a vida com Deus é uma profundidade. E nós estamos errando nas coisas elementares. E gente, uma vez que nós entendemos o fundamento, o básico das coisas, o resto, mano, é resto. Aí eu vou entender o que é uma vida de oração. Eu vou entender o que o apóstolo Paulo vai indicando à igreja de Gálatas, a carta aos Romanos, a igreja de Éfeso. Eu vou conseguir entender todo o conjunto da obra. Mas se não entender como o funcionamento da fé, gente, acabou. A fé é o fim do fundamento, é tudo. A fé é a habilitação. Sem a habilitação, acabou. Eu não posso nem querer me aventurar em moto, em carro, não adianta. Em picape, né? Ou porque eu quero ter a Cherokee, eu quero ter, sei lá, não adianta nem sonhar. Se você não tem fé para coisas simples, como diz o outro, desce o play. Mas diga para o seu irmão, chegou o momento da gente dar resposta. Vamos lá, reage aí, diga para ele, chegou o momento. E a gente dá resposta. Não é para pastor, não é para pastora, não é para a igreja, não é para marido, não é para a esposa, é para ele. É para o propósito que eu nasci. Gente, nesse seminário nós queremos falar sobre vocação e nós queremos fazer o teste com todo mundo, para que você entenda qual é o seu chamado. Talvez você é um mestre e talvez você nunca entendeu que você era um mestre com uma veia pastoral. Talvez você é um evangelista com uma veia apostólica. Você começa as coisas, mas você não gosta de continuar. Aí parece que você às vezes está em crise, sabe, no trabalho? Não, eu estou lá, sei lá, 3 meses, aí eu já enjoei, aí parece que eu quero sair. Aí todo mundo fala, cara, mas tu não para em trabalho nenhum. Mas é porque o cara é um evangelista ou um apóstolo. Ele começa, ele faz todo o negócio, porque vai dar certo. Aí no meio do caminho ele enjoa, ele não quer mais. Aí, que crise, que loucura, mas você está ganhando bem, não sei o que está acontecendo. É porque tem uma veia apostólica. E uma vez que ele entende isso, não tem mais crise. Porque ele entende quem ele é. E a intenção do seminário é abrir o seu e meu entendimento. Para que a gente entenda que tem coisas que não é problema. É quem nós somos. É a sua e a minha essência. Uma vez que você é evangelista, gente, não queira trabalhar no escritório, porque vai dar dinheiro se você é de pessoas. O evangelista é o vendedor. E aí fulano, beltrano, esse plano, e o WhatsApp, todo mundo dando mensagem. E o problema é que às vezes a esposa não é evangelista. Então ele é de pessoas. E eu já não quero ninguém. Eu só quero ele para mim. E aí é complicado. Mas uma vez que eu entendo o que ele carrega e o que eu carrego, gente, fica tudo mais fácil. Quantos casamentos estão indo a perder porque ela não entendeu a vocação dele e ele não entendeu a vocação dela? E a intenção do seminário é trazer o quê? Clareza. Porque, gente, esse tipo de palavra nós nem terminamos. Nós ficamos só no começo. Esse tipo de palavra não é uma palavra, é um estudo. E a intenção é que você entenda os fundamentos, para que você entenda onde você está hoje. Pastor, talvez eu não entendi o que é justificação, mas eu estou pecando na fé e eu não estou conseguindo acessar esse lugar de graça. Quando é para graça militar, eu entro no esforço. Aí eu quero resolver, eu já fico no veneno. Aí eu já mando, fulano, toma conta da tua vida, porque eu não sei de problema. Eu não consigo entender um funcionamento dessa graça. Mas convite, venha no seminário. A intenção é nós fazermos o sábado e o domingo de manhã. E nós vamos ter um tempo. A intenção é que nós começamos talvez às 7h30 e vamos até às 10h. No domingo começamos às 9h e vamos até o meio-dia. E é como se fosse um encontro, é algo intenso para você anotar, gravar. E no final talvez o pastor possa tirar umas dúvidas, isso e aquilo. Porque nós entendemos que esse é o funcionamento da igreja. Gente, nós como igreja da família temos uma identidade. E essa é a nossa identidade. Nós não somos uma igreja de segunda, quarta, quinta e sexta. Se você está procurando esse lugar, coitado de você, esse não é o seu lugar. Até por conta daquilo que nós temos como projeto. Nesse... Quando foi, gente? Hoje é quinta, foi na terça? Quarta? Quarta que nasceu os leitãozinhos. E pensa, gente, e foi a primeira vez que eu vi uma porca comendo leitão. E eu falei, Jandra, aí o Jandra está comendo. Ele morreu, meu Deus, tira o outro para ela não comer também. E daqui a pouco ela comeu a placenta. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou me falando com essas coisas. Aí o Jandra, pastor, mas você não queria leitão, pastor? Toma essa ninhada de leitão. Então, gente, nós temos um projeto. Então, a nossa identidade como igreja não é uma igreja segunda, quarta, até por conta do projeto que nós temos. E a intenção é preparar esse projeto para que primeiramente os nossos filhos e talvez as crianças da Jair, Balneário e Camboriú sejam abençoadas. Mas se é para agora, Luciano, é fé. Eu tenho uma palavra. Amém, aleluia. Eu estou caminhando crendo que Deus vai levantar os homens de paz.
Como levantou um que pastor, eu quero abençoar com um galo. O outro pastor, eu quero abençoar com uma porca. Pastor, eu quero abençoar com 3 ovelhas. E eu estou falando, Jesus, manda alguém para abençoar com a ração. Porque não adianta ter uns bichos sem ter a ração. Quem come esses bichos? E gente, estamos caminhando de fé em fé, em glória em glória. E eu estou orando, Deus, daqui a pouco eu vi uns cavalinhos. Daqui a pouco eu vi uns cavalinhos. E todo dia eu falo, Juan, vê os caras aí, já quanto que é. Porque se alguém se levantar aqui e falar, irmão, eu já sei quanto que é. Porque nós caminhamos por fé, gente. Não é porque nós temos. Se alguém perguntar, Deus, você tem condições? Gente, quando furou o pneu, a primeira coisa que eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro nem. Jesus! Acabou a terração dos cachorros, e esse pneu fura agora! E aí Deus falou, eu lembro da administração, se alegra quando vem a tribulação. E o tio, achei é 500 um pneu, aí o seu carinho, tenho aqui por 800. Eu falei, meu Deus! E eu falei, Espírito Santo, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu já entendi o que é justificação, eu já entendi o que é fé. Mas talvez hoje, para mim, Deus, eu quero entrar nessa graça. Porque de mim mesmo eu não consigo. De mim mesmo eu não teria nem força para ministrar. Porque hoje deu tudo errado. Mas nós chegamos aqui crendo. Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que eu tenho pensado e daquilo que eu tenho pedido. Porque como Ele fez nas últimas semanas, nos últimos meses, Ele vai continuar fazendo. Como Ele fez com o Manu, quando veio o carro, quando veio as vendas, Ele vai continuar fazendo. E isso não quer dizer que vai ter dias ruins. Isso não quer dizer que vai ter dias que vai falar, Deus, estou pedindo para sair. Mas Ele está te convidando a você entrar nesse lugar de graça. Com a habilitação chamada fé. E com a justificação. Você não é o Espírito Santo, você não tem força para isso. Você não é resolvedor de problema da sua família, nem da sua casa. Você apenas é o sacerdote, ou você apenas é a mulher, a auxiliadora, aquela que potencializa, aquela que Ele coloca um sonho desse tamanho e você consegue potencializar. Mulher, crescimento. Mulher, se fosse dar um exemplo, é vida. Só que nós não conseguimos nos ver assim, porque nós não estamos na graça e nós começamos a lembrar do nosso passado, do que fizeram conosco, do que falaram quem nós somos e o que aconteceu, e vai acontecer de novo. Deus está falando, entra no carro, entra no carro. Chegou a hora, gente. Chegou a hora. Eu quero orar com vocês. Eu não sei se todos entenderam, mas eu procurei ser objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero orar com você porque eu sei que nessa noite algo está acontecendo, ainda que os nossos olhos não consigam ver. E eu quero fazer diferente, eu quero, como diz a mãe, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E eu quero orar primeiramente por você que